Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Então eu falo que o Espírito Santo chegou primeiro. Eu falo, pastor, o senhor foi enviado. Já estava chegando aqui a mensagem e glória a Deus que eu tenho certeza que irei edificar a sua vida com essas mensagens, amém? Glória a Deus. Abre comigo a Bíblia, por gentileza, no livro de João, no capítulo 2. Aleluia. Vamos decorrer, irmãos, eu vou ler esse texto por inteiro e vamos tirar algumas instruções preciosas desse texto, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Aleluia. Diz assim, João 2, no versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Próximo. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Sendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, e eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela fala a seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, sem saber, se bem que o sabiam que os serventes haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Glória a Deus, irmão, essa história nos traz tantos princípios no que diz respeito à família, no que diz respeito a um casamento. E aqui é onde Jesus inicia sua jornada de milagres, propriamente dito, registrado nas Escrituras. Jesus inicia seu primeiro milagre justamente, irmãos, numa festa de casamento, justamente numa festa matrimonial. Eu não sei para você, irmãos, mas isso deixa transparecer que o casamento, que o matrimônio tem a primazia no plano de Deus. Isso é extremamente importante, irmãos. E é interessante dizer, irmãos, que Jesus, ele foi convidado. Diga, ele foi convidado. Sabe, irmãos, quando acabou o vinho, Jesus não estava fora da festa, ele estava dentro da festa. E o milagre só aconteceu porque ele estava dentro da festa. Amém, irmãos? E isso justamente que eu quero dizer para você, principalmente a casais. Jesus precisa ser convidado para o nosso casamento. Ele precisa fazer parte do nosso matrimônio, irmãos. Porque uma vez que ele está no meio do casamento e possa surgir um problema, o milagre é evidenciado rapidamente. Se atente, irmãos, ao versículo 5, que a mãe de Jesus diz, fazei tudo o que ele disser. Sabe, irmãos, aqueles homens quando pegaram aquelas talhas, pegaram aqueles jarros, eles não olharam para trás, eles não duvidaram, eles não questionaram se iria acontecer, simplesmente ele obedeceu. E uma vez que você obedece, eles evidenciaram o milagre. Amém. Sabe, irmãos, a obediência, ela gera um ambiente propício à realização de milagres. Sabe, irmãos, o milagre ele não é evidenciado numa situação de desespero. O milagre, ele não é evidenciado, irmãos, numa situação onde você justamente não diz, eu não sei o que fazer. Não, irmãos, o milagre é evidenciado em um ambiente de fé. Diga, milagres são evidenciados em ambientes de fé. Sabe, irmãos, precisamos convidar Jesus para o nosso casamento. E como fazemos isso, irmãos? Considerando a sua presença, orando mais, se consagrando mais, cultivando, irmãos, aquilo que diz respeito às Escrituras. Meditando na palavra. Talvez você diga, mas como eu medito na palavra? Isso é para monge meditar. Sabe, irmãos, meditar na palavra é uma primazia para que seu casamento desenvolva de maneira saudável. E quer saber uma coisa? Você consegue meditar na palavra sim, porque uma vez que a pessoa diz que não consegue meditar, deixa eu te dizer algo, você consegue se preocupar muitas vezes. E se preocupar justamente é meditar no problema. Então, o que devemos fazer, irmãos, é meditar na coisa certa, que é a palavra de Deus. Devemos convidar, irmãos, Jesus para o nosso casamento, e você verá uma situação que muitas vezes não está como você esperava, pode melhorar. Amém? Se atente também, irmãos, à qualidade do vinho.
é necessário que nos lares cristãos possamos usufruir do melhor vinho. Sabe, irmãos, eu não sei como é que você se encontra na sua fase matrimonial hoje em dia. Eu não sei se o vinho está acabando, eu não sei se o vinho acabou, mas Jesus, ele pode resolver seu problema. Você precisa, irmãos, convidar ele para a festa. Você precisa convidar ele para ele fazer parte do seu casamento como um todo. Sabe, irmãos, eu não sei se você viveu seus melhores anos no início, mas deixa eu te falar uma coisa, pode melhorar mais ainda. Porque Jesus, irmãos, ele tem sempre o melhor para você. Ele tem sempre o melhor vinho. Ele tem sempre o melhor para a vida de cada um, irmãos. O que nós precisamos fazer é reconhecer a sua presença. Amém, irmãos? Obedeça às Escrituras, obedeça o de respeito ao casamento. Sabe, irmãos, lá em 1 Pedro é interessante, quando está dando instruções específicas para a mulher e para o homem, você vai perceber que 6 versículos são destinados à mulher, como a mulher deve se tratar num casamento, e um versículo para o homem. Você diz, nossa, então Pedro parecendo ser até machista, né? Está falando mais para o que a mulher deve fazer e para o homem um versículo. Mas é interessante que o versículo que é destinado principalmente para os homens, Pedro dizia, da mesma maneira. Ou seja, pelos mesmos 6 primeiros versículos que ele colocou. Da mesma maneira, vós homens, honrai suas esposas. Tratai com honra suas esposas. E isso é extremamente importante, irmãos, para que suas orações não sejam interrompidas. Então, para o homem tem mais 6 e mais 1, irmãos. Para a autoridade sempre vai ter mais. Amém, irmãos? Para a autoridade tem uma responsabilidade maior. Você precisa exercer essa autoridade dentro da sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Irmãos, em qualquer área, assim como o irmão Cosme mostrou aqui, temos que de fato ter um papel de homem dentro da nossa casa. Satanás, ela não pode fazer bagunça. Satanás, ele não pode encontrar uma porta aberta, ele precisa muitas vezes de uma fissura. E é nessas fissuras que temos que estar atentos, para que ele não possa fazer a bagunça que ele tem feito em muitos lares cristãos, irmãos. E essa autoridade ela tem que ser exercida, irmãos, principalmente através do homem, mas com o casal em conjunto. Mulheres exercendo suas funções de acordo com as Escrituras. Não absorvemos cargas, irmãos, que justamente não são para elas. Homens, de fato, têm que tomar o papel de homem. Conduzindo sua camisa, sua casa, para um caminho de salvação, dando um exemplo de caráter, de integridade. Porque, irmãos, o que você é na sua casa, vai resplandecer em qualquer outra área da sua vida. O primeiro ministério é a nossa casa. Uma vez que estamos bem dentro de casa, irmãos, teremos forte no nosso trabalho, na nossa igreja, seja em qualquer outra área. E o casamento, irmãos, ele não precisa ser desconsiderado. Casamento é coisa de Deus, matrimônio é coisa de Deus. Leve em consideração isso. Convide Jesus, de fato. Ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, leia as Escrituras. Tenha o hábito, irmãos, de orar, de ler. Dê o exemplo para os seus filhos, para os casais que têm filhos. Não terceirize a criação de filhos, irmãos. Isso é papel do casal. Sabe, irmãos, escola é um suplemento no que diz respeito à educação. Escola é um suplemento, mas caráter, integridade, isso é ensinado através dos pais, irmãos. E se os pais vestem essa camisa, ensina a criança no caminho que se deve andar. E nunca se desviará dele. Sabe, irmãos, esse versículo não está destinado às escolas. Esse versículo não está destinado às igrejas, mas sim aos pais. Sabe, irmão, Satanás ele não pode fazer uma bagunça com nossos filhos. Satanás ele não pode ter nossos filhos como presente dado simplesmente por negligência de muitos pais, irmãos. Temos que vestir a carapuça de fato, exercer a autoridade que nos foi dada, instruir de acordo com o que os princípios bíblicos ensinam, que eu tenho certeza que você terá um filho de sucesso, você terá um filho, irmãos, que te dará orgulho, e eu tenho certeza que quando ele crescer, não se desviará dele. Amém, irmãos? Quantos aqui vai instruir seus filhos no caminho do Senhor? Amém. Sabe, irmãos, passe isso adiante, de fato, honre de fato o que as Escrituras dizem, irmãos. Porque os filhos são herança do Senhor. Vou dizer mais uma vez, os filhos, eles são herança do Senhor. Amém. Sabe, irmãos, os filhos, você na verdade está administrando algo que não é seu. É do Senhor, irmãos. E o que você tem feito com essa herança que tem chegado até você? Sabe, irmão, se você não é fiel no que você tem recebido. E filho é algo, irmãos, que temos que levar muito a sério. Eu estou sendo guiado, irmãos. A princípio eu iniciei como um casal, mas alguém precisa ouvir sobre isso. Não podemos, irmãos, negligenciar aquilo que não foi confiado. Crianças, irmão, muitas vezes, crescendo,
digamos assim, popularmente dizendo, a Deus dará. Não, irmãos. Temos uma palavra a nosso respeito, temos uma palavra que nos ensina, nos instrui. Isso não pode ser negligenciado de forma alguma, irmãos. Porque se você não ensinar na sua casa, o mundo irá ensinar. E aí o que o mundo tem a oferecer não é legal, irmãos. Não é legal. Então, instrua de acordo com o que foi lhe passado. A Bíblia está aí, irmãos, para ser lida. Quantos consideram que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco? É isso que temos que entender, irmãos. A Bíblia é um próprio... Sabe, irmãos, talvez você até trate a Bíblia como um livro qualquer, mas não, irmãos. A Bíblia vai muito além do que um livro comum. É o próprio Deus falando. Pessoas inspiradas por eles. E quando você alimenta seu coração com aquilo que a Bíblia nos passa, meu irmão, você está indo no caminho correto. Você está indo no caminho certo. E os filhos, eles não podem pagar por algo que justamente a gente negligenciou lá no início. Talvez muitas vezes na família você diga assim, sabe, agora só me resta orar. Sabe, irmãos, essa frase é muito esquisita porque você diz só me resta orar, quando na verdade você deveria ter orado lá no início. Quantos entendem que oração é o caminho? Que oração é onde se inicia tudo? Talvez muitas vezes você até reconheça a sua capacidade de produzir resultado para aquilo. Isso é bíblico, Josafá fez isso. Josafá disse, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Contudo, meus olhos estão em Ti. É isso que devemos fazer, irmãos. Muitas vezes, quando não temos o que fazer, irmãos, é focar naquele que pode resolver o problema. É focar naquele que pode trazer a solução. Amém, irmãos? Devemos focar, que eu tenho certeza que você vai colher os frutos. E você terá uma família abençoada, uma família nos caminhos do Senhor. Sabe, a família, irmãos, ela não pode ser terceirizada, ela não pode ser negligenciada pelos homens. Diga, família é projeto de Deus. E continua sendo, irmãos, até os dias de hoje. O que Deus estabeleceu não muda, porque sua palavra é imutável, irmãos. Amém? Você crê nisso? Família é projeto de Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza? Aleluia.